São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos pra cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana nos acontecimentos da maior cidade do país. E tem notícias do Brasil e do mundo, fique com a gente. O Ministério Público Federal quer evitar a prorrogação antecipada do contrato da Enel com a Prefeitura de São Paulo. A qualidade do serviço prestado para o município é contestada na Justiça. Em novembro de 2023, mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo após um temporal. No ano seguinte, outro temporal deixou mais de 3 milhões de imóveis sem energia. O último caso mais grave foi registrado na semana passada, quando quase 1 milhão de imóveis ficaram sem luz na região metropolitana. De acordo com o Tribunal de Contas da capital paulista e a Secretaria Nacional do Consumidor, entre 2018 e 2023, a Enel cortou mais da metade do quadro de funcionários e cerca de 49% dos custos operacionais. O contrato da União com a Enel vence em 2028. A Enel afirma que vem ampliando os investimentos frente às mudanças climáticas, incluindo a contratação de mais profissionais. Reforma tributária em destaque. Saiba mais sobre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir os impostos cobrados pelos estados e municípios. O texto define as regras que devem servir para simplificar o processo de pagamento e fiscalização de um dos impostos da reforma tributária, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o Imposto sobre Operações e Serviços, o ICMS, que é estadual, e o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal. Para essa economista, uma das regras a serem definidas está em uma possível compensação para estados produtores, por exemplo, do agro, já que os produtos passariam a ser tributados no destino do consumo e não onde ele foi produzido. Existem estados e municípios que são grandes produtores de soja, de milho, de algodão e outros tantos produtos, mas que o consumo não acontece ali. O consumo acontece majoritariamente em outros estados com maior atividade econômica, geralmente estados com grandes metrópoles, com grande movimentação. Então, esses estados, esses municípios produtores estão muito preocupados. Um dos objetivos também é criar um sistema mais claro para resolver as disputas tributárias. Para isso, o projeto institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que deve pôr em vigor as normas, além de gerenciar e administrar o novo imposto em uma gestão compartilhada com estados e municípios. Via comitê, a proposta deve definir o trâmite dos processos administrativos para resolver disputas relativas ao IBS, como o dinheiro arrecadado vai ser distribuído entre estados e municípios, como serão tratados os saldos de crédito do ICMS durante a transição para o novo imposto, e as novas regras para o ITC-MD, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Bens e Direitos, que incide sobre heranças em razão de falecimentos e doações, transferências de bens ou valores em vida. Gerar credibilidade para a reforma e para o próprio governo, uma maior transparência para que todo mundo entenda como a transição vai ser feita, como é que a mudança de um modelo para outro vai ser feito. E é óbvio que dentro dessa discussão está toda uma ideia de como é que a gente faz essa mudança de uma maneira gradual. Então, cabe hoje também ao Senado analisar como essa implementação vai ser feita. Um levantamento realizado pela Organização Anticorrupção Transparência Internacional apontou falhas na divulgação de informações sobre obras públicas e emendas parlamentares do Brasil.
O levantamento da Transparência Internacional mapeou os canais de informação para o acompanhamento de emendas direcionadas aos 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal. Foram analisados todos os canais de informação usados para a prestação de contas de emendas estaduais, federais e as chamadas emendas PIX. Para o ranking nacional, foram examinados 106 critérios, entre as plataformas, transformação digital, dados, administração e governança, para dar alguns exemplos. Os primeiros colocados na lista de transparência dos governos estaduais são Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Distrito Federal e Alagoas. Os estados que ocuparam as últimas posições, avaliadas como regulares, foram Amapá, Roraima, Acre, Piauí, Sergipe, Bahia e o Tocantins. Com relação às emendas estaduais, os recursos destinados pelos deputados dos estados, 23 unidades da federação não disponibilizaram informações completas. O estado do Pará não divulga nenhum dado sobre as emendas estaduais. Quanto às emendas federais, 12 estados não divulgam informações completas. Acre e Tocantins não informaram qualquer dado sobre emendas federais. As emendas do Congresso Nacional ganharam o nome de emendas PIX por permitirem a transferência direta aos cofres de estados e municípios, sem que o político responsável seja indicado. No levantamento da Transparência Internacional sobre as emendas PIX, 13 estados, ao contrário do que determina a legislação, não divulgam dados sobre as transferências especiais federais recebidas. Especialmente a falta de transparência das emendas PIX é objeto de atual julgamento no Supremo Tribunal Federal. Depois de a Câmara dos Deputados ter tentado aprovar a PEC da blindagem para dificultar as investigações contra parlamentares, a proposta foi rejeitada pelo Senado Federal. O ministro Flávio Dino também suspendeu o repasse dessas emendas a diversos municípios que não atenderam aos critérios de transparência e rastreabilidade. Nós destacamos emendas e obras porque são setores muito sensíveis à corrupção, onde existe um alto volume de recursos aplicado, mas ainda existem falhas de informações sobre contratos, licitações, salários de servidores, notas fiscais. Tudo isso pode ser aprimorado. Por todos esses motivos, a transparência ela é urgente e essencial, porque ela ajuda a sociedade a debater esse volume cada vez maior de recursos aplicados por meio de emendas, mas ajuda também a prevenir e detectar eventuais desvios de recursos públicos. Com a chegada do final do ano, aumentam as chances para quem procura uma vaga de trabalho temporário. No Ceará, são essas vagas que movimentam o turismo. A Praia do Futuro é uma parada obrigatória para quem visita o estado. As barracas se destacam com a estrutura que oferecem aos clientes. Mas para que isso tudo funcione, é necessário mão de obra, que a cada dia fica mais difícil. Eduardo é garçom. Há 6 meses ele buscou por uma vaga temporária. Um mês depois, ele já estava com a carteira assinada. Quando a gente recebe a oportunidade, a gente tem que agarrar, não pode deixar ela escapar, e foi isso que eu fiz, eu aproveitei essa chance. Somente aqui na Praia do Futuro foram abertas 400 vagas temporárias nas barracas. Oportunidades que reforçam o turismo, garantem mais atendimento aos visitantes e representam uma renda extra importante para os trabalhadores. No comércio, o setor de shoppings é um dos que mais oferecem vagas. A expectativa é positiva, principalmente nas funções de atendimento, vendas e estoque. A gente precisa de mão de obra para absorver esse poder de consumo que a gente tem no final de ano, né? A gente tem aí a Black Friday, que é uma data que já acontece, já entrou no calendário do varejo nacional, e a gente tem as festas natalinas, amigo secreto, enfim. Então, a gente precisa contratar mão de obra nova para poder absorver esse atendimento e poder melhorar as vendas, que tem muito varejo que precisa dessa data para poder fazer um bom número no fechamento do ano, né? De acordo com os lojistas, a geração de empregos deve crescer em relação ao ano passado. O setor de serviços, que inclui hotelaria, alimentação e lazer, registrou um aumento de 2,9% em comparação com 2024. O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho reforça que essa é a época de maior contratação de temporários. Para o final do ano, nós temos uma expectativa ser cerca de 3 mil vagas para esses meses agora, final de setembro, outubro, novembro, dezembro.
Salve o Cerrado. Em Palmas, um ato pediu a preservação do bioma. Participantes elaboraram uma carta para entregar na Conferência do Clima, a COP30. O bioma cerrado está presente no Distrito Federal e em mais 3 estados e é conhecido como o berço das águas do Brasil. De suas nascentes, brotam rios que abastecem algumas das maiores bacias hidrográficas do país, como a Amazônica, a do São Francisco e a Tocantins-Araguaia. No campo econômico, o Cerrado é uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil, com destaque para a produção de soja e carne, mas também guarda tesouros da sociobiodiversidade, como frutos e sementes utilizados pelas comunidades. Do berço das águas à diversidade de espécies, o Cerrado é fundamental para o equilíbrio ambiental do país e depende do engajamento de todos para continuar vivo para as próximas gerações. Além da riqueza hídrica, o bioma cerrado abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. São mais de 12 mil espécies de plantas e cerca de 850 aves, muitas delas encontradas apenas aqui. No mês dedicado ao Cerrado, a comunidade do distrito de Taquarussu Grande, em Palmas, promoveu um abraço simbólico à Serra do Taquarussu. O gesto reuniu moradores, atletas e artistas e, para marcar o encerramento das atividades, representantes da comunidade, junto com autoridades ambientais, elaboraram uma carta aberta. O documento será apresentado na COP30 e reforça a mensagem de que o Cerrado precisa de proteção urgente para garantir água, biodiversidade e qualidade de vida para as próximas gerações. Nós queremos levar para a COP30 as nossas intenções e a gente quer que esse sujeito de direitos, que é o Cerrado, e todas as águas que brotam nesse berço sejam respeitados e que a gente possa pensar em soluções e modos de produção que não agridam e não transgridam os limites desse maravilhoso berço de águas que é o Cerrado. Foi recuperado o catálogo de fotografias digitais que documentam a atuação científica no Museu Nacional. Muitos documentos foram perdidos durante o incêndio que atingiu o local em 2018. O catálogo se chama Vestígios Visuais, as pranchas fotográficas do Museu Nacional, e reúne 213 pranchas. Essas imagens foram obtidas a partir de cópias, cujos negativos foram perdidos no incêndio que devastou o museu em 2018. As fotos possibilitam revisitar projetos científicos desenvolvidos pela instituição. O catálogo será disponibilizado integralmente em formato digital e o acesso aberto ao público. Além de ser um dos poucos resquícios de acervo físico inteiro do museu, né? O acervo, toda a seção de fotografia e as pranchas serem também um retrato palpável, físico, de um acervo que a gente perdeu todo no incêndio. Ele retrata as práticas científicas do museu, não só das áreas técnicas, biológicas, físicas, mas também da antropologia, porque tem registro de expedições, registros de viagens para tribos indígenas, enfim, resgata toda a memória de expansão, né, do museu como área de ciência e antropologia, das ciências naturais e antropologia. O prato mais apreciado no Espírito Santo é a muqueca capixaba. Há 30 anos uma receita faz sucesso e a estrela do prato não é o peixe não, é a banana. Dá só uma olhada nessa receita deliciosa de muqueca capixaba de banana. Se tem uma fruta que é a cara do capixaba, é a banana. E foi a versatilidade da fruta e a criatividade da dona Italina que deu origem à muqueca de banana há mais de 30 anos. Eu recebi um pedido para um almoço, para um grupo de vegetariano, e fiz então a muqueca de banana, que era igual a muqueca de peixe, só que era banana. Por muito tempo, quem queria comer a muqueca de banana precisava vir a Meia Ipe, e ela nem fazia parte do cardápio. E até hoje, né, todo mundo fala, eu sou dono da muqueca, eu comecei a muqueca, mas realmente surgiu tudo aqui no Gaeta, isso há mais de 30 anos atrás, e que deu certo.
O prato que nasceu nessa cozinha conquistou o gosto dos capixabas e dos turistas também. Achei deliciosa, né? Dá para divulgar para que venham mais clientes para o restaurante. Todos os pratos de peixe secam a muquequinha de banana. Então, prepara o caderninho de receitas. 3 bananas da terra, não muito maduras, um tomate meio, metade de uma cebola, um punhado de coentro, uma colher de chá de colorau, sal a gosto, azeite e água. Ajeita tudo na panela da forma que vai ser cozida. E agora é só botar água. O cheiro tá maravilhoso. E depois de acompanhar o preparo desse prato, que é tipicamente e originalmente capixaba, chegou a melhor hora, a hora de provar. Uma delícia e muito fácil de fazer. Todo mundo faz e é muito bom. Continue fazendo que é muito bom. Mas tem que dar o crédito, né? É, e tem que falar que foi a Idarina que começou. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a história de Joana d'Arc, na cidade de Rouen, no norte da França. Fique com a gente no Pod SP 24/7. É você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. O Pod SP 24/7 está de volta com a história de Joana d'Arc, a heroína francesa da Guerra dos 100 Anos, que se tornou a santa padroeira da França. Uma história de fé e coragem em Rouen, na região da Normandia. Veja a reportagem realizada pela equipe do programa Viaja Brasil, nosso programa de viagens. Uma cidade movida pela fé. Nossa primeira parada na Normandia, norte da França, é Rouen, a cidade onde morreu Joana d'Arc. A história da jovem mártir que foi acusada de heresia e queimada viva em praça pública é contada de uma maneira especial por todo o canto da cidade que reverencia a santa padroeira da França. A menos de 2 horas de trem de Paris, Rouen mistura a arquitetura da Idade Média com uma vida cultural intensa. Aqui estão grandes obras do período renascentista e mais tarde impressionista. A cidade, fundada em 27 d.C., foi construída pelos romanos, depois invadida por bárbaros e finalmente conquistada pelos cristianistas. Em 1204, o rei Filipe II anexou a Normandia e Rouen passou a fazer parte do Reino da França. Sob o domínio cristão, em 1145, começa a construção de uma das mais importantes catedrais do mundo, a Notre-Dame de Rouen. A segunda maior igreja da França, ficando atrás apenas da Notre-Dame de Paris. Outro símbolo da cidade é o relógio. O horloge Gros, o grande relógio, é um relógio astronômico do século XIV e está instalado num arco renascentista sobre a rua Gros Horloge. O mecanismo é um dos mais antigos da França.
ativado em 1389. O relógio foi originalmente construído com um ponteiro, com uma volta representando 12 horas. O mostrador renascentista, com um diâmetro de 2,5 metros, representa um sol dourado com 24 raios sobre um fundo azul. As fases da Lua aparecem em um oráculo na parte superior. Completa uma rotação em 29 dias. Os dias da semana aparecem numa abertura na base, com imagens de divindades mitológicas para cada dia. Apolo para domingo, Selene para segunda, Marte para terça e assim por diante. Wuhan foi invadida pelos nazistas durante a Segunda Guerra, mas os bombardeios durante a invasão e no decorrer da libertação pelos aliados em 1944 preservaram monumentos históricos como o relógio e as catedrais. Nos séculos 19 e 20, a arquitetura da cidade seguiu a linha das construções normandas, com casas de madeiras altas e estreitas. Wuhan sempre foi um importante polo político e de comércio da França. Essa construção, que começou entre o final do século XV e início do século XVI, é uma das maravilhas de Wuhan e um dos prédios mais bonitos da Europa. Hoje é o Palácio de Justiça, mas antes já foi sede do Parlamento da Normandia, uma das regiões que mais contribuíram para o PIB da França no passado. Para conhecer um pouco mais de Wuhan, fomos ao Panorama, que oferece a possibilidade de você observar como era a cidade à época de Joana d'Arc, no século XV. Pelas mãos de um artista plástico, o vilarejo de Wuhan foi reconstruído com perfeição na mostra Wuhan 1431. Em uma estrutura circular que exibe um painel gigantesco de 35 metros de diâmetro, o visitante observa de um ângulo de 360 graus o movimento do mercado, a procissão, ouve os ruídos da construção da Catedral de Wuhan. A sensação é de estar observando a cidade medieval da Torre da Notre Dame em uma estrutura de 15 metros. Você presencia o anoitecer e o amanhecer em Wuhan em um show de imagens fantásticas que te leva de volta ao século XV. Uma viagem ao passado em 360 graus. Mas a história que faz dessa uma cidade muito especial conta a trajetória da padroeira da França e uma das santas mais carismáticas da Igreja Católica. Ela nasceu em 1412 e, com apenas 13 anos de idade, começou a ouvir vozes que dizia ser de enviados de Deus. As mensagens diziam que Joana precisava ajudar a libertar a França do domínio inglês na Normandia, a conhecida Guerra dos 100 Anos.
Cristã fervorosa, Joana d'Arc passou a seguir as orientações das vozes e se tornou uma guerreira, dando orientações a comandantes de batalhões de como vencer as batalhas. Os borgonheses, que apesar de franceses eram favoráveis ao domínio inglês, prenderam Joana d'Arc e a entregaram para os inimigos da França. Representantes do clero de Rouen, ainda dominada por ingleses e borgonheses, acusaram e condenaram Joana d'Arc. A jovem, com apenas 19 anos, foi amarrada em uma estaca e queimada viva em uma fogueira em praça pública. Em Rouen, há um museu que conta com imagens a história do julgamento. No historial Jeanne d'Arc, o visitante é levado como um espectador ao julgamento que a condenou. Os diálogos dos bispos sobre os pecados cometidos pela jovem guerreira que dizia ouvir vozes celestes são perturbadores. Em salas diferentes, projeções na parede em telas especiais te fazem crer que você está mesmo vivenciando o julgamento de Joana d'Arc. Quando a igreja anuncia a sentença, a jovem Joana, de apenas 19 anos, chora. E a então considerada bruxa, herege e impostora é levada para a Praça do Mercado Velho para ser queimada viva. A projeção das chamas incomoda, aquece a sala. O sentimento é de piedade à santa padroeira da França. Vamos até o exato local onde Joana d'Arc foi queimada segurando uma cruz. Joana d'Arc foi executada na Praça do Mercado de Rouen, em frente a uma plateia de centenas de pessoas. Hoje, na Praça do Mercado, há um monumento em forma de cruz, colocado exatamente onde foi fixada a estaca em que Joana d'Arc ficou amarrada. No local da fogueira, cresce um jardim. Joana d'Arc tinha apenas 19 anos quando foi queimada viva neste local em 30 de maio de 1431. Só 25 anos depois, a igreja reconheceu o erro e absolveu Joana d'Arc. Ela foi declarada santa em 1920. Até hoje, quando o mundo discute o empoderamento da mulher, a jovem Joana d'Arc é citada pela força e pelo sacrifício da sua luta pela paz. Uma moderna igreja foi construída no local, dedicada à jovem que se tornou heroína nacional ao mudar o curso da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Cheia de vitrais e em estilo moderno, a igreja tem traços arquitetônicos em forma de teatro. Mas agora quem senta neste cenário não está aqui para julgar, mas sim para venerar a padroeira da França. Em 1909, ela foi beatificada e, em 1920, declarada santa pelo Papa Bento XV. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Você pode ouvir a gente na sua plataforma preferida de áudio ou vá no nosso canal do YouTube. Tá aqui, ó, escrito para você, @PodSP247. Vá lá, se inscreva e assista nossos vídeos. Até amanhã. Até.
São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.